É comum ver os adolescentes divididos em grupos ou em tribos, como eles dizem, não é? E será que esse tipo de convívio faz bem? Esse é o nosso assunto de hoje com o educador Marcos Meyer. Ele não pôde vir ao estúdio, mas conversou com o repórter Lamartine Cortes. Você que tem filhos adolescentes pode já ter visto ele ou ela participando de algum tipo de grupo. Hoje em dia a gente fala muito em tribos, né? Emos, góticos, existe uma infinidade de grupos. É com o Marcos Meyer, nosso consultor de educação aqui do Bom Dia Paraná, que a gente conversa sobre isso. Marcos, é uma coisa comum, né, entre os jovens hoje em dia. É saudável isso? Num primeiro momento é saudável. Toda aquela energia que a criança tinha, que era voltada aos pais, amor aos pais, admiração, os pais são um tipo de heróis, né? Então toda essa energia que estava voltada aos pais, depois passa para os amigos. E aí libido toda, que o Freud chama de libido, não é uma libido sexual, mas é energia para a vida. Toda essa energia voltada para os amigos é uma admiração enorme pelos amigos. E eles começam a se identificar. Isso é saudável num primeiro momento porque cria a identificação e aí o adolescente se permite agir de acordo com um determinado padrão. Por que isso é importante? Porque o adolescente está numa fase em que ele está descobrindo qual é a sua personalidade. E a personalidade é manifestação ao mundo. Então, como que eu me mostro ao mundo? E aí ele vai experimentar. Vou experimentar ser dessa tribo. Vou experimentar desse jeitão. Eu vou ser mais extrovertido, menos. Eu vou ficar mais na minha. Eu vou brincar mais. Então ele vai medindo, vai equilibrando até ele achar o jeitão dele próprio. E nesse momento dessa pesquisa que ele está fazendo, ele entra nessas gangues, nessas tribos, nesses grupos, e aí os pais ficam desesperados, né? E às vezes eles não sabem nem por que estão no grupo, né? Até porque o nome já é esquisito, né? Gangue. Pode não ser uma coisa agressiva também, né? Pode não ser. Daí, por exemplo, grupos de futebol, né? Torcidas organizadas. Às vezes as torcidas têm lá um grupinho que é tão fanático pelo time que tudo que é bom é daquela cor. Então até a própria casa ele pinta daquela cor, por quê? Não, porque é do meu time, não pode nem pintar da outra cor. Por quê? Porque vira um fanatismo, aí nós temos um problema. Então o adolescente, quando começa a participar de um grupo e fica fanático por aquilo, a gente tem que conversar, tem que fazer refletir, porque a vida é muito mais do que aquele grupo e a vida é muito mais do que aqueles padrões. Eu sei de um caso de um adolescente que viu um grupo, uma gangue, uma tribo, aí gostou da vestimenta dessa tribo e começou a se vestir igual. Aí um dia ele estava andando pela rua, levou o maior pau de uma gangue rival, não sabia nem por que estava apanhando, e daí que ele descobriu que, se eu me visto dessa forma, estou dizendo que acredito nesses princípios, mas não era o caso dele. E tem muito adolescente que entra nessa, vai no embalo, não sabe por que está fazendo, não sabe por que isso está acontecendo, e aí acha que está fazendo uma coisa super legal. Na verdade, são experimentos necessários para o adolescente para achar a sua própria personalidade. E como experimentos são temporários, naturalmente, né? São temporários. Basta ver, cadê a turma dos hippies dos anos 60, né? Todos empresários trabalhando, tudo com gravata, né? Porque passou aquela onda toda, né? Tem alguns remanescentes ainda, que ainda acreditam em alguns ideais, né? Algumas coisas mais cor-de-rosas e tal, mas a vida real é mais dura, quando falta dinheiro no bolso tem que se virar, e muitos desses grupos também são mantidos pelo papai, né? Então o pai dá dinheiro para ir no shopping, dá dinheiro para comprar aquela roupa, dá dinheiro para passear, para ir nas raves, para ir nas festas. É o pai que está mantendo aquela figura. Outra coisa também, rachas, né? Esses jovens que usam os carros para fazer corrida na rua, que é proibido por lei, não pode fazer, esses jovens usam que carro? Não são carros que eles próprios adquiriram, o papai lá que está bancando, né? Então a gente tem que começar a acordar e parar de dar excessos de coisas para os nossos filhos e dar mais tempo aos nossos filhos, mais interação com eles e fazê-los perceber que as pessoas são mais valiosas do que gangues, princípios ou qualquer coisa que identificam com tribos e tal.